Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos por participar com a gente aqui em mais uma palestra do Grupo Sim. Como vocês podem ver, estou gravando aqui da minha casa hoje, de quarentena, mas confiante de que nosso trabalho precisa continuar, o nosso estudo precisa continuar e que a nossa busca pela nossa evolução moral e também pela nossa expansão da consciência precisa continuar. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando com a gente aqui. E antes da gente começar, eu gostaria de dar apenas alguns recados. Primeiramente, com relação ao trabalho que nós fazemos no Hope, nós, por tempo indeterminado, nós estamos afastados desse trabalho. Não sabemos se poderemos continuar o trabalho durante esse tempo de quarentena, se teremos, de certa forma, meios para fazer o trabalho. Então, assim que nós tivermos alguma informação, nós vamos entrar em contato com vocês. E um outro recado também que a gente vai dar, essa palestra não é ao vivo, tá, pessoal? Então, se vocês me desculpem, né, não vai dar para responder nenhuma pergunta, nem receber nenhum recado. Está sendo feito gravado, até porque tive problemas a semana passada, peço desculpas que tentei entrar ao vivo na semana passada, não consegui, devido a problemas técnicos aqui da minha internet, mas então resolvi gravar a palestra para garantir que vocês iam ter material para essa noite de quinta-feira do Grupo Sim, ok? Um último recado com relação à nossa arrecadação, às nossas doações que nós recebemos para manter as despesas do nosso grupo. Nós vamos iniciar uma campanha para doações eletrônicas, onde as doações vão poder ser feitas tanto pelo PayPal ou pelo QuickPay with Zelle ou Google Pay ou outra forma que vocês ah, acharem conveniente. Nós vamos passar nessa campanha alguns contatos, né, alguns e-mails ou números de telefone pelos quais essas doações podem ser feitas por esses sistemas que eu mencionei. E eu vou pedir a colaboração de vocês para nos ajudar durante essa fase, porque da mesma forma que nós estamos de quarentena e não estamos podendo usar o facility lá da Unity, né, as salas que nós alugamos na Unity, nós temos de certa forma, um contrato até moral de manter esse contrato com eles, para que eles também não passem por dificuldades financeiras. Então, se vocês puderem nos ajudar com doações, nós vamos mandar, logo após a palestra, vamos mandar um informativo a respeito dos métodos que nós poderemos usar para receber as doações, ok? E contamos com a ajuda de vocês. Bom, vamos fazer uma oração de abertura. Eu pediria a todos que fiquem um pouco em silêncio e com os olhos fechados, para que nós possamos agradecer ao nosso Criador, ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus por toda a proteção e por toda essa oportunidade que nós estamos tendo de refletir a respeito dos nossos valores. E apesar de tanta calamidade que está acontecendo no mundo, nós espíritas, nós temos essa consciência de que o espírito ele é imortal, ele segue o seu caminho de aprendizado. Então, graças a essa doutrina maravilhosa que nós temos, nós podemos entender um pouco mais profundamente quando processos como esse precisam acontecer, com o intuito de educar a humanidade a respeito de alguma coisa. Então, que nós possamos tirar a correta lição de tudo isso que está acontecendo e possamos sair, depois dessa onda terrível, dessa calamidade, dessa pandemia, nós possamos sair mais sábios, mais fortes, mais humanos e mais caridosos, e que a humanidade possa dar um salto evolutivo e nós possamos fazer então a nossa migração para um planeta que caminha para a sua regeneração, ok? Então, vamos então para a nossa palestra
Eu preparei aqui para vocês uma palestra bem interessante, que é, na verdade, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O tema parece ser um tema bem polêmico, mas eu queria que vocês pensassem nesse tema como uma oportunidade para refletir, porque o meu objetivo aqui não é dar uma resposta definitiva, até porque nem eu nem ninguém tem essa resposta nesse mundo que nós vivemos, mas de usar tudo o que o Kardec aprendeu e nos passou, e mais tudo aquilo que nós podemos adicionar dos aprendizados que nós tivemos posteriores a Kardec, para refletirmos sobre essa pergunta: o que é Deus? Kardec, quando fez essa pergunta aos espíritos, a primeira pergunta do livro, ele fez dessa forma: o que é Deus? Em francês, no livro original, está escrito Qu'est-ce que c'est Dieu? Que significa o que é Deus mesmo, o que é Deus. Ele deixou uma pergunta de forma bastante aberta para os espíritos, para não fechar a possibilidade de resposta em algo que fosse dogmático. Ele queria saber dos espíritos que eles explicassem de maneira ampla, usando não só o bom senso, a lógica, mas também ciência e tudo aquilo que pudesse agregar na resposta dessa pergunta. Então, essa foi a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que foi lançado no dia 18 de abril de 57, no Palais Royal, em Paris. Então, a gente aproveita essa pergunta do Kardec para também fazermos uma reflexão. Eu gostaria de sugerir para vocês que vocês voltem um pouco no tempo, na memória de vocês, na época que vocês estudaram, ou para aqueles que estão estudando ainda, e lembrem de quando nós estudamos o início da humanidade, né? Os humanídeos, ou os humanoides, como eles chamam, as primeiras raças de humanos, né? Evoluídas aí a partir de algumas raças semi-humanoides ou sub-humanoides. O homem, então, ele, chamado de homem da caverna também naquela época, o homem, então, demonstrou os primeiros vestígios de uma tentativa de comunicação através do desenho nas paredes da caverna. Estudiosos a respeito desse assunto, eles dizem o seguinte: existem evidências de que o homem utilizou dessa escrita nas paredes das cavernas, os desenhos, como uma primeira forma de comunicação. Mas indícios, análises feitas nesses indícios indicam também que os homens utilizavam essas escritas ou esses desenhos como uma forma de ritual, como uma forma de conseguir uma boa caçada ou até de agradecimento por uma boa caçada. Então existem desenhos nas cavernas que mostram que o homem já tinha uma intuição do divino desde aquela fase. Eles acreditavam numa força superior que provia para eles, né, o sustento as coisas que eles precisavam. Então, a partir da evolução do homem, já quando o homem se organizou melhor em sociedades, nós temos aí então as sociedades que nós chamamos de indígenas, mas existem sociedades dessa época ao redor do mundo inteiro, não só os índios que nós conhecemos hoje, como sendo, né, os índios que tem na América, ou tribos até na África, mas existem indícios de tribos que se agrupavam para sobreviver ao redor do mundo todo. E uma coincidência que existem eram os rituais, que são chamados de xamanismo. No xamanismo, o homem ele começa a reconhecer a existência de um poder natural, uma força que controla a natureza. Então, nos rituais xamânicos, eles agradecem, pedem e até tentam controlar essa força para que a tribo possa ser provida de bens ou de recursos para a sua sobrevivência. Então, os xamãs eles acreditavam que a natureza ela poderia ser negociada, ou as tribos poderiam negociar com a natureza e pedir e oferecer para que a natureza pudesse prover para eles não só o alimento, a safra ou outras coisas que eram necessárias para a sobrevivência deles,
mas também a cura para problemas de saúde que eles tinham. Então, nessa fase do xamanismo, o homem já começa a ritualizar um pouco, de uma maneira um pouco mais consistente, esse sentimento do divino. Também buscando aí na história, nós temos os primeiros deuses, né, que foram registrados na história, eles eram conhecidos como os Anunnakis. E muitos estudos e entendimentos que existem a respeito dos Anunnakis dizem que eles eram seres muito altos, até 4 metros de altura, porque existem comprovações em textos de que os Anunnakis eles tinham tamanhos, algumas vezes um certo objeto muito comum da época. Então, você multiplicando, sabe-se que eles queriam dizer 4 metros, mais ou menos. Não existia essa medida em metros na época, mas existiam os objetos que eles usavam como comparação. E os Anunnakis também são ditos que são seres extraterrestres. Eles eram considerados como seres superiores, mas não eram seres considerados superiores moralmente. Eles eram considerados superiores em poder e conhecimento. E, de certa forma, acredita-se que eles trouxeram muito conhecimento. Daí surgem diversas teorias a respeito dos degredos de planetas que lançam seus espíritos para outros planetas e ainda em fases anteriores da evolução. Na Bíblia, nós temos diversas menções a respeito dos Anunnakis no Velho Testamento. E uma delas que é muito famosa, acho que a maioria de vocês deve conhecer, é o exemplo do Golias, né? Davi e Golias. E Golias era aquele gigante que o Davi conseguiu vencer, né? Arremessando uma pedra na testa dele. Então, como você pode até ver pelo texto, eles não eram seres moralmente superiores, eram seres que criavam muita confusão também naquela época, ok? Logo em seguida, nós temos os deuses egípcios. Não em seguida eu estou falando uma evolução linear, mas eu estou pegando pontos da história mais ou menos em ordem cronológica para que a gente entenda a evolução do pensamento do homem a respeito dos deuses. Nós temos os deuses egípcios, né? Os deuses egípcios é um panteão gigantesco de deuses divididos por região. Cada região no Egito tinha os seus deuses. Alguns eram comuns, alguns eram deuses específicos daquela região. Mas os estudos indicam que eles acreditavam que existia um deus primordial, que era chamado de Amon. Então, Amon seria o deus primordial que criou outros deuses. E aí nós temos Ra, nós temos Ptah, temos Anubis, Osíris, Ísis e uma série de outros deuses que formam o panteão egípcio. Ok? Nós não vamos entrar muito em detalhes, mas se vocês tiverem interesse, me procurem, porque existem diversas literaturas interessantes que falam sobre os deuses egípcios. E aí então nós temos os deuses gregos, né, que nós conhecemos muito bem, principalmente a mitologia grega, uma mitologia muito difundida no cinema, e então nós temos acesso a alguns fatos, alguns dados dessa mitologia, onde Zeus seria o deus principal, e Zeus tinha um irmão chamado Hades, e Hades era, de certa forma, um irmão invejoso que queria o lugar de Zeus. É muito comum isso em diversas literaturas e filmes do cinema, né? O irmão que quer tomar o lugar do rei, né? Então, Zeus sendo o Deus Todo-Poderoso, existia um panteão de deuses também, como Poseidon, Atlas, e diversos outros, inclusive Pan, que é um deus muito pouco conhecido, mas que dá origem a uma palavra muito interessante, que Pan era um deus que tinha o corpo de um bode com chifres e rabo e andava com 2 patas, e ele habitava uma certa região da Europa. E, e ele era um deus muito brincalhão e gostava de pregar peças nas pessoas. E daí que surge aquele termo pandemônio, porque ele era considerado por algumas religiões que não eram as gregas, porque no grego ele era considerado como sendo um deus, e não por ser um deus ele era moral também, porque os deuses gregos também não eram seres morais, eles eram seres que tinham os defeitos que nós temos. Então Pan ele pregava peças e algumas religiões achavam que por causa da forma que ele tinha,
da imagem dele de ser um bode com chifres, rabo e tudo mais, que ele era um demônio. Então, o pandemônio significa aquela bagunça, né? Que era justamente a característica desse deus chamado Pan. E muitos outros aí da mitologia grega. Tem os deuses nórdicos também, que é uma, de certa forma, uma, um panteão muito similar aos deuses gregos, e aonde os deuses têm nomes diferentes, mas a história é muito parecida. Então, nos deuses nórdicos, ao invés de Zeus, nós temos Odin. Ao invés do irmão invejoso de Zeus, nós temos Loki. E aí temos a esposa de Odin, que é Frigg, temos a esposa de Loki, que é Hel, aí temos o filho de Odin, que era Thor. Então nós conhecemos muito pouco desse panteão nórdico, mas de certa forma nós temos acesso àquelas informações de Thor, que era filho de Odin, através da literatura também, né? Passando rapidamente aqui para os deuses romanos, nós temos aí diversos deuses romanos, eu vou citar alguns nomes que podem parecer familiar: Mercúrio, Minerva, Netuno, Plutão, Vênus, Vesta, Vulcano, Baco, que era o deus do vinho, né, que é muito famoso, Ceres, Diana, Febo, que era de certa forma, o Cupido, Juno, Júpiter e Marte. Então a gente vê que tem nomes muito comuns aí nos deuses romanos, que realmente eram os deuses cujos nomes nomearam aí os planetas do sistema solar, né? Então, e também os dias da semana em alguns idiomas, né? Inclusive o português ele tem aí uma influência do nome que foi dado em latim, dos romanos, né? E também em espanhol, né? Que usa muito esses nomes que vêm desse panteão romano. E aí nós passamos aí para os deuses lá da Índia, do hinduísmo, onde o hinduísmo é uma religião que possui milhões de deuses. Eles dizem até que existe um deus para cada pessoa. E, de certa forma, mas existe uma trindade principal, que eles chamam de trindade Trimurti, que é basicamente formado por Brahma, Vishnu e Shiva, sendo que Brahma é o criador, Vishnu é o renovador ou mantenedor, e Shiva seria o transformador ou destruidor. Nesse conceito de destruição do hinduísmo, é uma destruição para que algo novo se forme, né? Então você vê que eles usam essa trindade de uma maneira a interpretar o universo como sendo uma criação, um desenvolvimento e uma morte, mas uma morte com um propósito, né? Então, esses três deuses teriam sido criados por um Deus maior, que de certa forma não coordena o universo, mas que criou o universo, que é Brahma, né? Então, Brahma que criou Brahma, Vishnu e Shiva. E aí você tem uma série de deuses que vêm abaixo desses três, e de certa forma, comparado com a hierarquia de uma grande corporação, os deuses menores que vêm e cada um tem a sua história, e também, de certa forma, não existe até um certo conceito moral, né? Um conceito até filosófico por trás de cada deus, mas também não existe aquele conceito de que são deuses como o nosso Deus que nós conhecemos, deuses todo-poderoso, onipotente, onipresente, justo, bom e tudo mais, né? Então são deuses mais próximos um pouco da raça humana, vamos dizer assim. Aí rapidamente passando pelo Japão, o Japão ele não tem o conceito de Deus, mas eles têm muito o conceito espiritual que eles chamam de kamis, que são espíritos. Então para lá no Japão eles têm espíritos para todo tipo de coisa, espírito para pesca, para agricultura, para o nascimento, e de certa forma as religiões deles, eles cultuam esses espíritos como sendo responsáveis por prover para a humanidade tudo que nós temos hoje, ok? E finalmente não poderia deixar de citar também deuses afro-brasileiros, né? Desse sincretismo religioso que nós temos provindo da África aí, né? E de certa forma sincretizado no Brasil durante o regime da escravidão, dos chamados orixás.
né. E nós temos basicamente na religião da Umbanda, 14 orixás, muita gente pensa que é 7, mas são, 7 casais, na verdade. Então você tem o primeiro casal, que é o pai Oxalá e a mãe Oiá, que é fé e tempo, sendo que o pai Oxalá, o sincretismo religioso da época, de certa forma, fala que o pai Oxalá é a mesma coisa que Jesus Cristo, na religião católica. E a gente sabe que o sincretismo ele foi feito para que os brancos permitissem com que os negros pudessem continuar exercendo a sua religião. Aí você tem a mãe Oxum e o pai Oxumaré, que é amor e renovação. O pai Oxóssi e a mãe Obá, que é conhecimento e concentração. Aí você tem o pai Xangô e a mãe Egunitá, que é justiça e purificação. Você tem o pai Ogum e a mãe Ansã, lei e direção. O pai Obaluayê e a mãe Nanã, que é evolução e decantação. E aí você tem a mãe Iemanjá e o pai Omulu, que é geração e estabilização. Então você vê que são a religião da Umbanda, de certa forma, eles acreditam que esses 7 ou 14 orixás, 7 casais ou 14 orixás, são, de certa forma, manifestações de um Deus maior, chamado de Olodumaré. Olodumaré, então, é o grande criador, e esses orixás são, na verdade, manifestações de Olodumaré, né? Então é uma religião também bastante rica em conceito e bastante complexo e bastante interessante também. Bom, mas agora nós estamos chegando ao Deus mais próximo daquilo que a gente tem, a maioria de nós tem como formação, né? E nós temos aí o Deus do Velho Testamento, o Deus hebreu do Velho Testamento. E se vocês lembram bem, o Deus hebreu do Velho Testamento, ele era um Deus de uma justiça bastante severa, né? E capaz, inclusive, de destruir Sodoma e Gomorra, porque eram cidades que estavam, de certa forma, em pecados, capazes de matar os egípcios que perseguiam os hebreus na fuga do Egito, no Êxodo, né? Então, assim, para o povo da época, Deus fazendo essas coisas, ele estava sendo justo, né? Não pensando na parte que estava sendo afetada, né? Nos egípcios ou nos cidadãos de Sodoma e Gomorra, que não tinha só em Sodoma e Gomorra, segundo a história, não existiam só pessoas em pecado, existiam velhos, crianças e tudo mais, né? Então, não sei se é um fato histórico ou uma lenda, mas de certa forma, esse Deus do Velho Testamento, ele era capaz de destruir uma cidade para ensinar alguma coisa, né? Então você vê que é um conceito de Deus muito severo e capaz de fazer esse tipo de coisa. E finalmente, nós temos então o Deus trazido por Jesus Cristo, que é o Deus onipotente, onipresente e onisciente, bom e justo, e misericordioso. Então, é realmente o Deus que é só bondade, que é só misericórdia de certa forma, que não pune e que, de certa forma, perdoa. Então, Jesus veio trazer um conceito de Deus muito diferente desses deuses que nós vimos anteriormente. E é bem interessante porque, como o mundo é imperfeito, os humanos, nós, né, a raça humana, aceitou esse conceito de Deus, de Jesus Cristo, e aí criou o demônio para justificar a parte do mal, né? Que é um conceito dualista que nós temos hoje e, de certa forma, influencia muito a nossa maneira de pensar. Se vocês refletirem um pouco, para cada cultura dessas que eu falei dos deuses, você aceitando deuses não tão morais quanto o nosso Deus atual, o Deus de Jesus Cristo, ou deuses que aceitam alguns tipos de comportamento de punitivo, você não precisa do demônio, né? Então só os deuses resolvem, né? Mas como o Deus de Jesus Cristo, ele é um Deus todo bondade, todo justiça e toda misericórdia, você precisa, para conseguir entender os fatos da figura do mal, né? Personificado no demônio.
tá? Então, só para a gente refletir um pouco como a gente precisa de explicações para as coisas, tá? Ok. E aí então a gente pergunta, o que é realmente Deus? Porque nós passamos por um conceito de várias culturas e épocas diferentes, e nós vimos que não é um consenso, cada um tem uma maneira diferente de interpretar ou de visualizar o seu Deus, né? E eu pergunto para vocês, o que é realmente o Deus verdadeiro? Será que a gente tem esse conceito? Essa situação que nós estamos passando hoje com a pandemia do coronavírus, me fez pensar muito a respeito disso da seguinte forma: mesmo em religiões, dentro da mesma religião, as pessoas elas podem ver essa situação que nós estamos passando hoje, tanto como sendo uma punição divina, como sendo uma oportunidade de aprendizado, ou como sendo realmente as forças das trevas atuando em cima do planeta Terra. Ou seja, as forças das trevas estão atacando o planeta. Então a gente pode ver que mesmo tendo o mesmo conceito de Deus, as pessoas têm conceitos diferentes do que está acontecendo. Isso é uma prova cabal de que nós não temos o mesmo conceito a respeito do que é Deus. Cada um de nós tem um conceito diferente do que é Deus, do que Deus faz e como Deus faz, né? Então isso é um alerta para a gente abrir a consciência para refletir. Então o que na verdade é Deus, né? E voltar na pergunta do Kardec. O que é Deus finalmente? E aí uma pergunta que eu deixo para começar a reflexão seria o seguinte: seria Deus ou os deuses, né, dependendo da cultura, projeções humanas de nossas inseguranças e necessidades de entender o universo à nossa volta? Vocês acham que nós criamos Deus porque nós precisamos de um? Existe um filósofo que disse isso: se Deus não existisse, nós teríamos criado um, porque nós precisamos dele, né? Então, eh, vamos refletir a respeito disso. Se ainda nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus, isso não significa que faz sentido nós ignorarmos a sua provável existência, tá? O fato de nós não entendermos não dá elementos lógicos para que a gente simplesmente ache que ele não exista, tá? Então, é uma coisa bem interessante e bem diferente, porque quando a gente discute ou conversa com alguém que é ateu, ele pede para a gente provar a existência de Deus. E o fato da gente não conseguir provar a existência de Deus não faz com que ele também consiga provar a não existência de Deus. Porque nem eu, nem nós, nem um ateu tem elementos de comprovação, né? Então, vamos pensar um pouco ainda sobre isso. Então, ainda que de maneira imperfeita, existe muita utilidade em se aplicar a nossa intuição limitada da existência de Deus na criação de um Deus que nós podemos entender. Então, não é pelo fato de nós não termos capacidade de compreender Deus, que esse Deus que nós criamos na nossa mente, na nossa cultura, ela não tem a sua utilidade. E por que que isso acontece? Porque esse conceito de evolução de Deus, ele caminha gradativamente e moralmente à frente da nossa sociedade. Então, a cada sociedade, se a gente parar para pensar, cada sociedade sempre colocou um Deus num pedestal de forma que aquilo fosse uma meta a ser alcançada. Mesmo os deuses que não eram tão morais, eles ainda assim eles tinham propriedades ou qualidades melhores do que a sociedade daquela época. E era algo a ser alcançado. Então existe vamos dizer assim, uma utilidade em a gente colocar esse Deus lá no pedestal. É importante para a nossa própria evolução. E como eu disse, a negação da existência de Deus apresenta o mesmo dogmatismo e exige a mesma quantidade de fé do que quem acredita em Deus. Porque como você não consegue comprovar, você simplesmente opta por acreditar que Deus não existe, não tendo nenhum elemento extra para conseguir, de certa forma, comprovar aquela sua fé, tá? E uma outra coisa interessante também é o fanatismo, né? O fanatismo e a manipulação do conceito de Deus
que é muito feita aí, foi muito utilizada, né, ao longo da história, principalmente na época das cruzadas, que se justificou uma série de atrocidades em nome de Deus, e até hoje, né, algumas religiões que se utilizam do nome de Deus para tirar vantagens financeiras, né, dos fiéis, isso apenas demonstra as nossas imperfeições morais e as más tendências, ou seja, esses conceitos são conceitos distorcidos e muitas vezes de má fé para poder obter alguma vantagem. Tá? Isso não tem nada a ver com a evolução do conceito de Deus, tem a ver com realmente um oportunismo. E o que nos diz os espíritos a esse respeito? Nós que somos espíritas, nós costumamos ouvir o que os espíritos disseram ou dizem, né, até hoje, a respeito de alguns conceitos e precisamos analisá-los também, porque não sabemos a origem, né, dessa informação. Então, vamos analisar o que os espíritos disseram quando Kardec perguntou: o que é Deus? Eles responderam assim: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos ver a riqueza que tem essa frase. Eles não responderam, de certa forma, que Deus era uma entidade. Eles não responderam nenhum vínculo de Deus com a raça humana diretamente. Eles definiram Deus como sendo uma inteligência suprema. Inteligência é uma qualidade, ele não é algo palpável, ele é muito abstrato, é um conceito. E disse também, né, isso que é a inteligência suprema, ou seja, a inteligência acima de todas as outras. E também disseram que é a causa primária de todas as coisas. Então, se Deus é uma causa inteligente e de maneira suprema, por ser primária, nós podemos entender que é a causa que dá origem a todos os fenômenos naturais e ou universais. Então, é aquilo que justifica tudo existir, porque ele é a causa primária de tudo. Essa causa, segundo os espíritos, é da inteligência máxima. Como podemos atribuir inteligência a uma coisa tão abstrata quanto uma causa, né? É um conceito tão vago que nós ainda na fase evolutiva que nós estamos, é difícil da gente conceitualizar isso, o que é uma causa inteligente. Porque causa é algo que origina de algum fenômeno, é algo que origina algum fenômeno, né? É devido à causa que existe o fenômeno. Se a gente for um pouco mais adiante no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 10, Kardec pergunta a seguinte coisa: pode o homem atual compreender a natureza íntima de Deus? E aí os espíritos respondem: não, falta-lhe para isso o sentido. Então vamos pensar, ou melhor, vamos dar uma olhada na pergunta 11ª e depois a gente vai refletir essas duas. E aí Kardec então pergunta na pergunta 11ª a seguinte, né? Será dado um dia no futuro ao homem compreender o mistério da divindade? E aí os espíritos responderam: sim, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, o homem o verá e o compreenderá. Então veja que a pergunta do Kardec, quando foi a respeito do homem hoje, não é possível compreender a Deus. Mas o homem do futuro, eles disseram que sim, quando eles estiverem, de certa forma, não obscurecidos pela matéria e quando estiverem, de certa forma, perfeitos. Ainda assim, vamos um pouco mais a fundo no que os espíritos responderam para a gente poder ver se a gente conseguiu compreender bem a resposta. Quando eles responderam que não falta-lhes para isso o sentido para o homem atual, o que é sentido do homem? Nós sabemos que os nossos sentidos hoje, como homens encarnados, eles estão muito ligados ao nosso corpo físico, né? Então, como ainda falta o sentido, significa que o homem atual, na seu estágio de evolução atual, ligado ao corpo físico, os sentidos ainda não atingiram a evolução necessária para que ele possa entender a Deus.
né? Tanto encarnado como também desencarnado, ah, mais ainda próximos, né, da faixa vibratória da Terra, por exemplo, por causa da nossa densidade perispiritual. Os sentidos que nos faltam devem então estar relacionados a sentidos mais sublimes de natureza etérica ou mais purificados, né? A lógica nos diz isso. Falta ainda alguns estágios evolutivos para que os nossos sentidos se desenvolvam a ponto de nós conseguirmos começar a entender a Deus. Isso é um processo gradativo. Vamos ainda um pouco mais adiante. Na pergunta 11ª, ele pergunta: "E o homem do futuro compreenderá o mistério da divindade algum dia?" Eles responderam que sim, quando não estiver mais obscurecido pela matéria, confirmando aquilo que nós pensamos na pergunta anterior, que nós precisamos nos desvencilhar da matéria gradativamente para que possamos desenvolver os sentidos e assim entender a Deus. E quando pela sua perfeição, eles responderam, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e os espíritos também disseram que o espírito é o princípio inteligente do universo, numa pergunta mais à frente eles respondem isso. Então vamos entender o seguinte: Deus sendo a inteligência suprema e os espíritos princípio inteligente, existe uma ligação entre os espíritos e Deus. Uma ligação, de certa forma, conceitual. Nós podemos enxergar que existe uma relação essencial entre o espírito e Deus. Para que o homem, despojado da matéria e mais próximo de sua perfeição, possa ver e compreender a Deus, nós podemos entender que estaremos como consciências livres, né, nesse estágio de maior perfeição, mais próximos ao estágio de Deus. Se é que nós podemos chamar de estágio de Deus, mas mais próximo do que é Deus, de acordo com a definição dos Espíritos. Seria então, né, uma reflexão também para essa noite, seria então o Espírito, de certa forma, uma parte de Deus? Né? Se nós essencialmente somos inteligência, né, o Espírito e Deus também, em graus diferentes, então será que nós seríamos uma parte de Deus? Kardec indagou isso aos espíritos, sobre a possibilidade de Deus ser a soma de todas as inteligências e ou de tudo o que existe, e os espíritos disseram que não. Então, de certa forma, isso é que é meio contraditório, né? Os espíritos falaram que não, que Deus não é a soma de tudo que existe e a de todas as inteligências. Mas vamos refletir um pouco. Para o homem, é complexo entender a Deus sem personificá-lo em uma entidade, né? Principalmente naquela época. Na França, lá na época onde a Igreja Católica dominava e abusava, de certa forma, desse poder junto à sociedade, e que existia um conceito muito personificado de Deus. Dizer que Deus é a soma do que somos ou de tudo que conhecemos seria atribuir a Deus uma limitação da individualidade ou quantidade de matéria. Então, talvez os espíritos tivessem dado uma resposta dentro daquilo que Kardec conhecia, que Deus não é a soma de tudo ou de todos, né? Ele é muito mais do que isso. Se nós conseguimos nos abstrair um pouquinho desse conceito de individualidade, que eu acho que é isso que pega um pouco para nós entendermos a Deus, e entendermos Deus como um sistema inteligente que rege a criação e a manutenção no universo, poderemos ter uma ideia mais condizente com o que os espíritos responderam anteriormente nas primeiras perguntas. Porque os espíritos falaram que Deus é a inteligência suprema e que o espírito é o princípio inteligente. Então não dá para negar que existe uma conexão. Só que talvez a pergunta do Kardec tenha sido muito limitada, no sentido de que ele quis dizer tudo aquilo que eu conheço, né? E os espíritos talvez responderam de uma maneira a proteger o que o Kardec estava pensando, evitar que ele tivesse interpretado de maneira errada uma resposta positiva. Só um pensamento meu isso aí. Da mesma forma, se nós refletirmos a fundo, veremos que a inteligência, que é um atributo dos seres vivos, ela é mais perceptível na raça humana. Não está intrinsecamente ligado ao corpo físico.
Apesar da ciência acreditar hoje que a inteligência é um processo, que resulta de conexões cerebrais, nós não podemos deixar de pensar o seguinte como espíritas: a inteligência é uma capacidade de analisar, concluir e formatar novas ideias, e tal capacidade não se extingue com o desencarne, e nem durante a depuração do perispírito. Ou seja, quando o espírito vai se depurando, ele não vai deixando de ser inteligente, muito pelo contrário, ele vai se tornando cada vez mais inteligente. Então existe uma relação inversa entre inteligência e matéria, né? Então nós não podemos colocar a inteligência como sendo algo proveniente da matéria, porque a matéria vai se desfazendo, ah, o corpo vai se desmaterializando. Então a inteligência tem que estar em uma outra fonte, que é a fonte espiritual. E a inteligência é um atributo do espírito puro, né? O espírito puro é a inteligência. Para compreender a Deus, precisamos primeiramente compreender o espírito. E para compreender o espírito, precisamos quebrar alguns paradigmas que temos a respeito da individualidade. Essa é uma tecla que eu sempre bato e, de certa forma, é um pouco polêmico, porque existem perguntas no próprio livro do Espírito que confirmam que o Espírito não perde a sua individualidade. Mas é difícil de você entender a Deus e entender a inteligência de um espírito puro e desmaterializado se a gente se apegar muito a essa parte da individualidade. Tem uma palestra que eu fiz que aborda esse tema e a gente pode um dia, se você tiver interesse, voltar a falar sobre isso. Como já falei em outras palestras, nossa individualidade é um paradigma que construímos a partir de nossa existência em um corpo físico. Vamos entender um pouco esse processo. Mas nosso corpo físico não é individual, mas nós somos uma colônia formada de células, micro-organismos, bactérias, fungos, etc., vivendo em delicada e frágil harmonia. Nós estamos vendo agora isso, né? Nosso corpo físico está, de certa forma, sendo afetado por um micro-organismo minúsculo que se multiplica dentro do nosso corpo e gera todo um desequilíbrio, né? Então, na verdade, nós somos essa colônia frágil de seres vivos, né? De seres microscópicos, porém vivos. Essa colônia também, um outro fato interessante, ela se reconstrói a mais ou menos a cada 7 anos. Somos um indivíduo que troca de corpo a cada 7 anos, mas acreditamos ser os mesmos, apenas um pouco mais maduros. Então, quando a gente tem essa ideia, esse paradigma de que nós somos a mesma pessoa desde que nós nascemos até nós morrermos, por causa do nosso corpo, isso é uma mentira, uma inverdade matemática. Porque o nosso corpo ele vai se renovando. Então, nós não podemos ser os mesmos. Na verdade, nós temos a mesma identidade, porém, o nosso corpo ele vai se renovando. E, de certa forma, esses seres que vão saindo do nosso corpo, essas células mortas que vão deixando o nosso corpo, elas eram seres vivos e acabam morrendo também. Porém, a nossa individualidade não morre junto com elas. Então, por aí a gente já começa a perceber que a individualidade é muito mais um conceito, é muito mais um paradigma do que a gente imagina. Ao desencarnar, nós levamos a nossa individualidade por inércia psíquica, e ocupamos um outro corpo de natureza perispiritual. Não precisaríamos desse corpo perispiritual se já compreendêssemos o que é um espírito. Então, ah, isso é um conhecimento também da literatura espírita, né, bastante difundido, principalmente nas obras do André Luiz, escrita por Chico Xavier, de que nós plasmamos um corpo perispirítico quando nós desencarnamos. E esse corpo perispirítico, ele é, na verdade, uma criação mental do espírito, que num estágio ainda involuído, ele necessita desse invólucro, dessa armadura que é o corpo, para poder ter uma personalidade, né? Isso não seria necessário se o espírito já estivesse numa fase de perfeição, né? Gradativamente, nós despojamos da matéria até não mais termos um corpo, e o que sobra é um espírito puro, ou, segundo os espíritos, o princípio inteligente. Se o espírito se purifica e se transforma em um princípio inteligente, Deus, que é a inteligência suprema, deve ser algo que abrange
esse princípio. Esse talvez o conceito que o Kardec não tinha na época. Deus vai além do que é a soma das consciências ou das inteligências ou dos espíritos. Talvez Deus seja algo além disso ainda, que nós não conseguimos conceber. E por isso não dava para os espíritos responderem que sim. Bom, e então, depois de tanta conversa e tanta filosofia a respeito desse tema, o que a gente faz com tudo isso? Né? Você deve estar perguntando assim, nossa, que viagem. Mas é uma viagem gostosa, né, da gente ir lá no fundo e buscar, esses conceitos e refletir e realmente se perguntar: "É, faz sentido, né, por que que eu pensava diferente? Eu não entendo mais". Mas o que que a gente faz com tudo isso? Kardec também perguntou isso para os espíritos e os espíritos responderam o seguinte: "Deus existe, disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois acreditaríeis saber, quando na realidade não saberíeis. Deixai conseguintemente de lado todos esses sistemas, tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas. O que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável? Vamos fazer um parênteses aqui. Eu não mencionei lá nas, na parte onde eu mencionei a respeito de deuses, eu não mencionei a religião budista. E aqui tem muito a ver com isso. A religião budista, apesar de existir lá a figura do Buda, né, que significa o iluminado, a religião budista ela não tem, de certa forma, um Deus. Buda é tido como um ser humano iluminado, como se fosse um ser humano, um espírito iluminado que se encarnou e trouxe uma série de conhecimentos para a gente. Adquiriu esse conhecimento, porque já talvez tivesse uma fase evolutiva maior, embora eles não acreditem também, ou não que eles não acreditem, mas eles não pregam, né, esse sistema do espírito, mas é um ser humano, é um homem. E um homem que conseguiu atingir um estágio de consciência, de elevação de consciência, de expansão de consciência, e conseguiu entender a essência humana. Então, apesar de existirem diversas imagens e ser cultuado como um deus, o budismo não tem um deus. Eles têm a figura do Buda. E é mais ou menos o que está aqui, porque foi perguntado para o Buda a respeito de espírito e etc. E ele falou, ele não negou a existência. Ele não disse, não, o espírito não existe. Até existem fatos na história, né, do Siddhartha Gautama, que foi o criador, né, o primeiro Buda, né, o que se iluminou e criou o budismo, aonde foi perguntado para ele a respeito dos espíritos. E ele disse o seguinte: não se preocupem com isso, se preocupem com as coisas daqui, porque o que está de lá não vai fazer diferença para você agora. Você precisa fazer aqui para que depois lá na frente o que vier depois vai ser melhor, né? Então tem muito a ver com o que os espíritos falam aqui. Não percam muito tempo tentando entender o sistema de Deus. Se preocupem com vocês mesmos. Mas só que nesse texto, nessa última frase que eu li, tem uma dica que os espíritos dão para o Kardec, que é o seguinte: estudai as vossas próprias imperfeições a fim de vos libertardes. Vou colocar num português mais simples. Estudem vossos próprios defeitos para que vocês se libertem deles, que será muito mais útil do que vocês estão pretendendo penetrar o que é impenetrável. Então, essa dica que os espíritos dão, eu achei bastante interessante, porque não só ela conecta com as respostas que os espíritos deram lá atrás, a respeito do que é Deus, que nós temos que, ou melhor, a respeito de como nós vamos entender a Deus, que é através da busca da nossa perfeição. Como ele fala, se preocupem com isso agora, porque eu já falei para vocês que vocês só vão entender a Deus quando vocês se tornarem perfeitos.
Vocês estão querendo pular uma etapa, não adianta, vocês não vão conseguir entender a Deus. Então, trabalhem na sua evolução moral e com o tempo vocês vão entender o que é Deus, né? Não adianta querer cortar caminho, não tem jeito. Então, eu acredito que o homem deve buscar compreender a Deus sim, mas não com esse objetivo de se tornar um sábio ou tirar alguma vantagem disso, não é por isso. Eu acredito que a busca de compreender a Deus é justamente para que a gente possa se libertar de nós mesmos, porque, como os Espíritos recomendam, trabalhar a nossa evolução moral é, de certa forma, entender a Deus, porque é um processo gradativo. Eles nos responderam o seguinte: só no dia que vocês atingirem a perfeição, vocês vão compreender a Deus. Ele não respondeu dessa forma. Ele disse que nós precisamos nos aperfeiçoar para podermos entender a Deus. Então, isso é um processo gradativo. Por enquanto, nós apenas podemos sentir a presença de Deus em nossas vidas, né? Quando a gente acorda de manhã, respira o ar, abre a janela, vê o sol, os pássaros, etc. Tudo isso aí é a presença de Deus em nossas vidas. A gente pode sentir isso na nossa alma, né? Sem romantizar, mas a gente pode. É uma energia boa. Se a gente respirar bem fundo, a gente vai sentir a Deus. Se nós conseguirmos nos livrar dos nossos paradigmas, nós poderemos perceber Deus com uma intensidade cada vez maior, né? Quando a gente parar de colocar Deus num rótulo e achar que Deus é uma entidade que está em algum lugar do espaço, né, que nós chamamos de céu, e que Ele está nos olhando e está comandando uma legião de espíritos para descer aqui e aplicar as suas ordens, né? Quando a gente parar de pensar dessa forma até infantil e ingênua, a gente vai começar a perceber que não, que Deus está aqui agora, em todo momento, está fazendo tudo Ele mesmo, porque Deus é o sistema, é a causa. Ele não precisa de ninguém agir por ele, ele já está intrinsecamente ligado a tudo e a todos, né? Então a gente vai começar a entender a Deus quando a gente perceber que Deus está nos mínimos detalhes. Tem um evangelho apócrifo que tem um texto onde Jesus diz, se eu não me engano, é para Maria Madalena ou para Judas, é um dos dois, que Jesus diz o seguinte, que não é necessário nenhum templo, que para ver a Deus ou para reverenciar a Deus, basta nós levantarmos uma pedra e Deus estará lá. Então, esse evangelho não foi colocado na Bíblia, até porque isso contrariava todo o interesse da época de tirar o poder da igreja, porque é a igreja que construía os templos. Então, o que Jesus quis dizer nessa parte aí de um dos evangelhos apócrifos é que Deus está em toda parte. Não precisamos de dogma, não precisamos de religião, não precisamos de nada. Jesus não criou nenhuma religião. Nós criamos em nome dele. Mas Jesus veio aqui para trazer um ensinamento. E durou pouco porque as pessoas se chocaram tanto com o ensinamento dele que acabaram crucificando. Mas ele disse isso. Deus está em todo lugar, não precisa procurar dentro dos templos, ok? Então, existem diversas coisas que conectam e fazem com que a nossa lógica passe a entender a Deus de uma maneira um pouco diferente, ainda que incompleta. Isso também não vai nos tornar melhores, né? Ninguém vai poder sair aí colocando no currículo, né? Ou falando na entrevista que tem um conceito mais avançado do que é Deus. Primeiro, porque ninguém vai acreditar, porque é um conceito individual seu e não significa que seja uma verdade. Provavelmente não é a verdade absoluta. E segundo, porque não vai fazer o menor sentido, isso não vai te tornar melhor, né? Mas com certeza vai fazer com que você se torne melhor, para você mesmo, dentro da sua busca evolutiva, né? Por isso que vale a pena tentar compreender a Deus através da nossa própria melhoria. Compreender a Deus está intrinsecamente ligado a compreender os nossos reais propósitos como espíritos. Então, chover um pouco no molhado, né? Porque eu estou me repetindo já, mas é isso. Deus e a nossa evolução são duas coisas que se busca da mesma forma, né? A compreensão de Deus e a nossa evolução moral. Ok?
Bom, quero agradecer a todos, chegamos ao final da palestra, quero agradecer quem esteve com a gente ou quem vai assistir mais tarde também, muito obrigado, e espero que todos vocês estejam bem, estejam protegidos e, de certa forma, solidários, né, com esse momento, que possam ajudar as outras pessoas também que precisam, da forma que for possível. Né? Eu sei que é uma fase que nós precisamos respeitar aí a quarentena, né, ficarmos em casa até para ajudar a estabilizar o número de casos do coronavírus, mas sempre há algo que a gente possa fazer pelo outro, né? Seja a gente ajudar aí a economia, aos pequenos empresários, aos pequenos negócios familiares a não quebrarem, a não demitirem, doações para as pessoas que estão necessitadas, confecção de equipamentos, né? Como eu sei de pessoas que estão confeccionando equipamentos importantes nessa fase aí, como máscara, por exemplo, ou outros equipamentos. Então, eu sei, sempre existe uma maneira da gente ser caridoso e solidário, né? Que nós busquemos essa forma de ajudar e possamos ajudar também, ok? Bom, e como é de costume, né? Apesar de ser um vídeo gravado, eu vou propor para a gente fazer então uma mentalização, né? Um passe coletivo, que se todos nós nos conectarmos mentalmente nesse momento, na hora da palestra, na hora da nossa reunião. Inclusive, eu estarei conectado também com vocês, né, ouvindo o meu próprio vídeo. Eu queria propor da gente, então, fechar os nossos olhos para a gente poder fazer uma mentalização e pedir à espiritualidade que nos aplique um passe magnético. Nesse momento tão difícil que estamos passando, a humanidade passa nesse momento, que a gente, então, primeiramente possa receber da espiritualidade uma energia que nos prepare para o porvir, que atendendo aí as necessidades do nosso planeta, nós estejamos, acima de tudo, preparados para enfrentar e aptos para receber o nosso destino, sem desespero, sem pânico, que nós possamos, então, obedecermos aquela frase do Pai Nosso: que seja feita a sua vontade, Pai, e que, se for da tua vontade, que a humanidade cresça, que nós possamos ser aí servos, trabalhadores nesse momento. Então, que a espiritualidade possa nos proteger, nos intuir, nos dar tudo o que precisamos, não só a nós, mas todos aqueles a quem amamos, do nosso circuito familiar, de amigos, pessoas que possam estar necessitadas nesse momento em hospitais, tentando combater aí a doença, que, se for do mérito de cada um, eles possam sair dessa. E também pedir à espiritualidade que possa limpar o nosso planeta de todos os miasmas, energias negativas que nós mesmos criamos, seja por medo, por raiva, por sentimento de vingança, por qualquer coisa que esteja acontecendo, por egoísmo principalmente. Nós vimos muito, né, nesses últimos dias, as pessoas deixando o seu egoísmo aflorar. Então, que nós possamos limpar toda essa energia negativa. Que a espiritualidade possa, então, prover para nós aquilo que nós precisamos para a nossa saúde, para a saúde da nossa família, para o bem-estar do nosso planeta. Agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus,
por estarmos aqui, acima de tudo, conscientes e preparados. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado. Desculpa o vídeo estar tão longo, né? O assunto de hoje era um pouco complicado, mas eu agradeço novamente vocês por estarem com a gente. E, por favor, aguardem aí a campanha de doação que a gente vai fazer. Auxiliem as pessoas que necessitam, como eu falei. Fiquem em paz, fiquem calmos, tenham esperança, tenham fé de que nada disso é por acaso, tudo tem um propósito e que nós vamos sair mais fortes e mais humanos do outro lado. Ok? Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.